Meus amigos, eu dizia ontem que a esquerda não poupará esforços para derrubar Bolsonaro. Eles continuarão e continuarão e continuarão tentando de tudo para derrubar o nosso presidente, assim como tem feito nos Estados Unidos. Tentaram de tudo, chegaram até mesmo à ridícula encenação do impeachment e depois, como último recurso, foi tentar fazer lá nos Estados Unidos o que fizeram aqui. Esvaziar o poder de Donald Trump a partir de decisões puramente estaduais e municipais, tendo como pano de fundo, naturalmente, o coronavírus. Mas lá também não está dando certo, porque, afinal de contas, estados e municípios precisam de recursos do governo. Bem, aqui no Brasil, a coisa está chegando num ponto em que o golpismo a céu aberto está se tornando cada dia mais doentio, irracional e perigoso. Vejam o caso, por exemplo, de Janaína Pascoal. Ela ontem abriu o jogo dizendo que é preciso sim derrubar Bolsonaro, mas voltou a dizer que não há tempo para o impeachment. Só que dessa vez ela foi mais clara. Ela disse: não há tempo para o impeachment porque o povo está do lado de Bolsonaro. E isso seria um grande desgaste para os partidos políticos. Então, é preciso outro modo, outra forma de derrubá-lo. E a proposta de Janaína é derrubar Bolsonaro a partir do esvaziamento total do seu governo. Ela está pedindo que todos os ministros, principalmente aqueles ligados ao Centrão, ao DEM, peçam demissão. E aí fique claro que Bolsonaro realmente não tem governo para governar e peça para sair. Bem, o argumento de Janaína Pascoal é o seguinte: nós não votamos em Bolsonaro, votamos numa proposta de mudança do país. Só que Bolsonaro já não cumpre essas expectativas e, portanto, tem que ser eliminado. Ou seja, o velho bordão da esquerda de que é preciso salvar as instituições e não as pessoas. Ela chega a dizer que não acredita em pessoas, acredita em ideias. Acredita em instituições. Esta falácia esquerdófila já foi desmontada e, digamos assim, levada ao lugar que merece, o lixo das propostas, por muita gente e há muitos séculos. Mas parece que não adianta. Janaína Pascoal, como a mais nova representante da psicopatia que tem se abatido sobre muitos dos nossos homens públicos, não se deixa convencer pelo óbvio, nem pela lógica. Ela quer porque quer derrubar o homem para salvar a ideia. Seria mais ou menos como desacreditar totalmente de nosso Senhor Jesus Cristo, mas acreditar na sua igreja. E por incrível que pareça, nós chegamos num momento em que até mesmo um falso papa parece dizer isso. Jesus, tudo bem, é uma pessoa histórica, mas deixemo-lo de lado. Vamos seguir adiante dentro da instituição, que é mais importante. Pois é. Quando chegamos nesse nível, meus amigos, é porque muita gente já se deixou corromper por essa ideia. O importante é discutir as ideias e não valorizar as pessoas. O professor Olavo de Carvalho dizia antigamente, no velho True Outspeak, que isso é o mesmo que convidar o bandido que entrou na sua casa para assaltá-lo, estuprar sua família e matá-lo, convidar para sentar no sofá e discutir ideias. Discutir ideias com o bandido, discutir, por exemplo, interpretações do Código Penal. Claro que isso não funciona na prática, isso é um absurdo, mas por mais absurdo que seja, e por ser absurdo,
é que parece fazer parte do programa golpista de Janaína Pascoal e tantos outros. Acontece o seguinte: eles estavam bolando um plano para derrubar Bolsonaro sem impeachment, e o plano passava justamente por Sérgio Moro. Quando o PT começou no início dessa semana a encampar a luta pelo impeachment, eles já sabiam que bastava um grande nome do ministério pedir para sair que todo o governo viria abaixo. O plano de pedida de impeachment serviria, segundo Zé Dirceu, para dar a falsa ideia de que o governo Bolsonaro realmente não tinha mais saída. E se um grande ministro, depois de Mandetta, também pedisse para sair, bem, aí seria o fim do governo Bolsonaro. E eles apostaram tudo nisso. Por quê? Porque imaginavam que Bolsonaro, apesar de ser amado, era muito menor em termos de respeitabilidade e confiança do povo brasileiro. Quebraram a cara literalmente. O povo brasileiro está com Bolsonaro, existe uma aliança de amor e confiança do povo com o seu presidente. E nem a saída daquele que representava a justiça, porque afinal ele colocou Lula na cadeia, nem isso serviu para abalar essa aliança. Pelo contrário, fortaleceu a aliança entre o povo e Bolsonaro. Então a aposta na saída de Moro não só foi uma furada para a esquerda, como foi um tiro no pé. Explico. Com a saída do ministro da Justiça, que bloqueava a investigação sobre os mandantes do atentado contra a vida de Bolsonaro, este caminho ficou aberto. E o próximo ministro da Justiça, já antes de assumir, está sendo cobrado. Já está sendo fortemente cobrado. Ele não terá um dia de sossego em sua cadeira até apresentar ao povo brasileiro quem foram os mandantes do atentado contra Bolsonaro. Isso causou esse tiro no pé, está causando esse desespero profundo da esquerda. Ela está toda unidinha em torno de Fernando Henrique Cardoso, que vem acionando, na medida do seu interesse, este ou aquele ator político para colocar lenha na fogueira. Agora, por exemplo, Fernando Henrique apertou a tecla Janaína Pascoal, a louca, a gorda louca. E a gorda louca veio com essa proposta. Precisamos salvar as instituições, portanto, fora Bolsonaro. Mas de que maneira? Pedindo aos ministros ligados ao DEM que caiam fora. Bem, a loucura, o ódio, a loucura, a psicopatia, é claro que, em determinado momento, padece de uma visão de realidade. Digo em determinado momento porque há um período em que a psicopatia se faz notar pela sua inteligência. A visibilidade da psicopatia está na inteligência. Mas a inteligência demoníaca dura pouco. A inteligência com orgulho, com soberba e com maldade sempre cai aos pés de alguém mais humilde. É isso que Deus nos ensina através da história, principalmente pela Bíblia. Quantos poderosos caíram aos pés de gente humilde? Não foi o poderoso Golias, por exemplo, tido na Bíblia como um gigante? Não foi assim? Ele não caiu aos pés de um menino de 12 anos chamado Davi, que depois decepou-lhe o pescoço? O mesmo está acontecendo agora. Os psicopatas da esquerda não enxergam que o povo está fechado com Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro pode trocar todos os ministros que quiser e nem assim perderá apoio e legitimidade para tocar em frente o seu governo, que é o que nós escolhemos. Esta soberba
de achar que o povo está com ele, mas nós podemos derrubá-lo, funcionará como funcionou no passado, principalmente em relação a Dilma Rousseff, que, aliás, foi derrubada pela mesma Janaína, se aplicaria agora, lê do engano, porque agora é preciso lembrar de uma frase constante do presidente Bolsonaro: Deus acima de todos. E Deus tem dado provas e mais provas de que está sustentando Bolsonaro e sustentará o seu governo, apesar das artimanhas do diabo. Foi assim quando Bolsonaro entrou praticamente morto no hospital em Juiz de Fora para depois levantar milagrosamente. E foi assim agora, exatamente agora, quando o arauto da moralidade e da justiça do seu governo pediu para sair, pois bem, ali apareceu todos os podres do arauto da justiça chamado Sérgio Moro. Meus amigos, não se enganem, Bolsonaro tem defeitos? Tem sim, mas é um homem justo, temente a Deus, e foi o primeiro presidente que conseguiu tocar o barco por mais de um ano sem corrupção. Vocês já imaginaram o Brasil passar mais de anos sem corrupção na esfera governamental? Tudo isso gera um ódio profundo por parte de quem mamava nas tetas do Brasil sem nenhum obstáculo, sem nenhuma resistência. Mas agora, repito, o que mais está causando medo na esquerda é a ação do próximo ministro da Justiça. Eles estão apavorados, porque o nome ou os nomes dos mandantes certamente aparecerão. Desta vez, aparecerá o nome de quem realmente mandou. E não pensem que foi um soldadinho qualquer, digamos assim, da estirpe de um freixo, embora esse já se mostre o mais apavorado de todos. Não, a ligação aí nesse caso é profunda. Vai parar no colo de um grande tubarão, não tenham dúvida. E é este tubarão quem mais está agora rangendo dentes. Por enquanto é só um ranger de dentes, mas logo mais na frente haverá choro também. E é por isso, meus amigos, que os próximos 15 ou 20 dias serão cruciais, porque eles farão de tudo, inclusive, ou não é de se duvidar, ou não é de se espantar que já não estejam preparando também outro Adélio, porque eles sabem que agora o negócio esquentou. Até depois.